Como fazer uma boa confissão? Algumas dicas importantes para realizar uma confissão que seja perfeita. Então fique ligado no nosso programa que você quer saber por que eu tenho que me confessar com a minha obrigação de fiel. E você vai deixando seu recado atentamente para viver da melhor forma possível esse nosso programa do dia de hoje. Muito bem, amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos virtuais, que você é um paroquiano, em qualquer lugar do Brasil está nos acompanhando aqui através desse canal, desse meio de comunicação. Então, deixe seu recado, vá se inscrevendo, vá colaborando, vá ajudando essa evangelização para melhorarmos a cada dia, porque você é importante, você é necessário, principalmente compartilhando, para tirar todas as dúvidas possíveis e seguimos em frente como evangelizador através da DATV. Muito bem, olha, esse programa de hoje estarei dando algumas dicas para fazer uma boa confissão. As pessoas chegam no confessionário, querem confessar, vim confessar, padre, mas não sabe confessar. Ou entra na fila da confissão, aí chega diante do padre, eu não sei o que falar, padre. Para que entrou na fila da confissão? Para que está lá confessando se você não sabe falar? Então vamos dar um exame de consciência, como fazer uma boa confissão. É claro que o padre sempre ajuda, quando a pessoa diz, você tem que falar, padre, me ajude a confessar. Não vai dizer, eu não sei o que falar, não sei se tem pecado. Não, diga, padre, me ajude, é uma situação diferente. Então é importante, primeira coisa, para fazer uma boa confissão, é você parar, refletir quais são os seus pecados. Então reze primeiro, faça o exame de consciência, às vezes anote, que é importante também. Eu tenho várias dicas, tem um livrinho muito bonito da Opus Cordis, e nesse livrinho lá tem dicas quando você vai dormir. Faça o exame de consciência. Durante o seu dia, o que você fez? E nesse livrinho tem algumas perguntas, alguns questionamentos. Aí você vai anotar, se possível, ou vai fazer esse exame de consciência. Se tiver cometido pecado graves, mortais, só você vai procurar a confissão. Os pecados. Aí você vai fazer esse exame que vai ajudar você na confissão que você for fazer depois. Porque para a salvação da humanidade, Deus ofereceu o seu único Filho de forma que todos pudessem viver dentro do seu perdão misericordioso. Porque Deus é misericórdia. E o sacramento da confissão é um privilégio que nós temos para reconciliar com Deus. Lembra lá, quando Jesus ressuscitado aparece diante de Tomé incrédulo? Ele diz: o poder para perdoar os pecados. Se você for ver, ali começa o sacramento da confissão. É importante aproveitar esses momentos para avaliar a nossa conduta diante de Deus, nossos compromissos. Primeira coisa, pega os 10 mandamentos. Olha, você vai fazer exame de consciência, vou confessar. Você deixou de amar a Deus? Que às vezes eu pergunto nas confissões, você deixou de amar a Deus um dia? Nunca deixei de amar a Deus, eu sempre amei a Deus. Aí eu pergunto, você deixou de participar da missa? Eu faltei, então você deixou de amar a Deus. Você deixou de rezar durante o dia algumas orações? Deixei, então deixou de amar a Deus. Você colocou Deus em segundo plano? Então você está deixando de amar a Deus. Então não vem dizer a Deus em tudo, em todo em primeiro lugar, então já é um pecado aí. Então, onde você está colocando Deus? Depois daquela situação, de honrar o pai e a mãe, o respeito ao pai e à mãe. Mas às vezes você também tem que entender, pai e mãe, você está respeitando seus filhos porque o mandamento está ali. Mas às vezes os pais não honram os próprios filhos. O quinto mandamento é matar. Então a pessoa fala, não matei, não roubei, restante, fiz tudo. Mas pois bem, você não matou. Você disse algum palavrão? Mas você está matando com palavrão, você está ofendendo. Palavras matam muito mais e ofende, né? Então, você poderá estar matando.
também, mágoas e ressentimentos. Então saiba entender o que se refere os mandamentos da lei divina. Você pode já fazer uma boa confissão já adentrando nesses mandamentos. Entenda que a confissão, de fato, é esse sacramento que nos dá a viver a dignidade diante de Deus, porque me dá salvação, me coloca, de fato, no processo da busca de santidade. E aqui está o nosso caminhar para a realização da vida eterna, a confissão. A confissão não é um momento de medo, constrangimento. Claro que se entra na fila da confissão, ali já pode ter uma penitência, porque você está se sentindo envergonhado, o povo está me vendo aqui. Imagina eu, sacerdote, quando vou procurar a confissão. Que vergonha que eu sinto no sentido, porque como sacerdote nem poderia estar ali na confissão, mas eu sou pecador, eu tenho que me confessar os meus pecados. Lembro do Papa Francisco, quando entrou para a confissão no confessionário, na fila da confissão, aí a mídia inteira começou lá a falar. Ele está dando o exemplo. Se o Papa confessa, imagine como nós devemos confessar. A vergonha e constrangimento certamente fazem do reconhecimento dos nossos erros a fragilidade, que deve haver um momento para tudo, seja o sentido de uma forma genuína, porque nós estamos colocando nos rebaixar diante de Deus. Pedir perdão, ajoelhar, as pessoas vão confessar, já senta ali na cadeira, né? E o correto é você ajoelhar, porque estou me rebaixando, estou pedindo perdão a Deus, estou humilhando. Lembra das passagens bíblicas? Quando aqueles que estavam doentes, enfermos, ajoelhavam diante de Jesus pedindo a cura, e Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, caía nos pés de Jesus. Querendo tocar em Jesus, o perdão já começa por aí, o rebaixamento. Reconhecer a nossa fraqueza, abrir nossos braços, nosso coração pleno diante do Senhor. Então faça uma experiência primeiro deste perdão. Agora outra coisa importante, se eu confesso o meu pecado, Deus perdoa sempre constantemente. E eu faço uma pergunta, você tem mágoa e ressentimento do seu irmão? Você consegue perdoar o outro? Ah, padre, eu não consigo perdoar, difícil. Olha, Deus está dizendo, se Ele perdoa, você também tem que dar o perdão para o outro para que seja completo de fato. Aí a pessoa guarda e vai guardando e vai se colocando e sempre vai estar confessando essa situação, porque nunca se fechou de fato a isso. Mesmo que você não convive com o outro, tem que dar o perdão. Então avalie a sua vida, faça um julgamento de si. E não é para contar o que o outro fez, mas o seu pecado. Porque o outro conta mais história do próximo do que de você mesmo, né? A confissão ela é direta, é diferente da direção espiritual. Lembra que eu fiz um programa aqui sobre a direção espiritual? É diferente. Confissão e o aconselhamento espiritual é mais direto e você tem que falar o número, a matéria. Eu pequei contra a castidade, por exemplo, no ato da masturbação 2 vezes. Se não lembra, aí deixa lá, foi 1 milhão de vezes. Mas você tem que dizer várias vezes, muitas vezes. Porque se eu pego contra a castidade, um outro exemplo, já finalizando, não basta você chegar e dizer, padre, eu peguei contra a castidade, depois, padre, eu desobedeci meu pai e a mãe. Mas a castidade é vasta, a castidade tem adultério, fornicação. Tem tantos pecados que comete contra a castidade. Eu pequei contra a castidade no adultério 2 vezes. Pequei na castidade, na fornicação 2 vezes. Ou pequei na castidade com a pessoa do mesmo sexo. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de dizer a situação, né, da castidade em si. Então você fala, do mesmo sexo eu já vou entender o que você fez. Não precisa também falar o ato, isso aí não precisa. Então eu já sei aquilo que realmente aconteceu. Então, não basta só dizer quanto à castidade. Então, quer dizer que você fez todos esses, se você só fala que pecou contra a castidade. Tá bom? Então, escute e aceite o conselho também do padre, quando ele dá a orientação, porque a penitência é importante. Se eu confesso meu pecado e não cumpro a penitência do padre, eu estou ainda em pecado. Então, muitas vezes as pessoas chegam, padre, eu não cumpri a penitência
que o Senhor me deu na última confissão, porque já está confessando a penitência que não foi feita, porque ela é um complemento da confissão. Então, se o padre pediu reze 1/3, vai ter que rezar 1/3. Se o padre pediu, olha, você vai ficar ajoelhado no milho por algumas horas, vai ter que ficar ajoelhado. A penitência, a penitência tem que ser de acordo também com o pecado. É claro que é maleável, né, nessa situação. O terço é a obrigação do cristão, tem que rezar diariamente como uma obrigação maior. Mas a penitência ela tem que ser cumprida. É claro que é necessário entender muito sobre isso também. Tá bom? Como vai proceder tudo isso? Que o confessor, ele é o seu amigo que está ali para oferecer uma nova vida. Não tenha medo de falar dos seus pecados, não tenha medo, mas tem que ter o arrependimento. Porque eu já atendi pessoas que não tinham arrependimento. Olha, eu estou arrependido nisso, mas não nisso. A confissão ela tem que ser completa. Eu já mandei 2 pessoas embora do confessionário porque a pessoa não se arrependia. Falei, olha, sai, vai ali, reze um pouco, reflita e volte depois, volte outro dia. Porque a pessoa não se arrependia daquilo lá. Porque a confissão ela tem que ter arrependimento e ela tem que ser completa. Não é que o padre é chato, não. Mas ele tem que fazer com que você entre na consciência que aquilo que você fez é errado, para que você não volte realmente a cometê-lo, para manter de fato essa gratidão, essa felicidade diante do Senhor. Outras dicas, em próximos programas estaremos falando, principalmente no tempo da Quaresma, como se confessar bem. Estarei fazendo uma live em breve nas minhas redes sociais, que você também pode estar seguindo sobre esse assunto, sobre confissão, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, vamos juntos, caminhando. Como que está sendo a minha confissão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém!